Muito bem, eu vou ler um trecho da matéria aqui e depois eu explico o meu ponto de vista, ok? Então vai lá. O túmulo onde está sepultado o adolescente Carlos Acutis, que será beatificado pelo Vaticano, foi aberto ao público nesta quinta-feira, dia 1º do 10, em um santuário na região da Úmbria, na Itália, 14 anos após a morte dele. O jovem morreu aos 15 anos de leucemia, em 2016. É conhecido como padroeiro da internet e será beatificado em 10 de outubro. Uma família brasileira atribui a ele o milagre da cura de uma cura de leucemia de uma menina de 10 anos. Né? Tá, deixa eu só continuar aqui. O bom estado de conservação do corpo impressiona. De acordo com o Vaticano, os restos mortais do jovem foram recompostos e o corpo não está 100% intacto. Nas imagens divulgadas, Carlos Acutis está de calça, jeans e tênis. O corpo dele será exposto até o dia 17 de outubro. Carlos Acutis nasceu em Londres e cresceu em Milão, na Itália. Ele ficou conhecido como padroeiro da internet por usar a rede mundial de computadores para evangelizar, além do alto conhecimento que ele possuía de ciência da computação. Né? Então tem essa questão, né? Eu sei que agora eu não vou conseguir me recordar o nome, porque a quantidade de santos na Igreja Católica a lista é imensa, né? E são pessoas que realmente têm um papel importante no mundo. Mas a questão é a seguinte, gente. Então havia um santo que ele tinha contato, por exemplo, o cara lá no passado, o cara estava com lepra, estava com, sei lá, tuberculose, ele ia até essa pessoa, né, se aproximava dela e pegava a doença. Ele ficava com a doença e a pessoa ficava curada. Só que ele permanecia vivo. No caso aqui, ele morreu de leucemia. E está atribuída, não se sabe, a cura de uma menina, né, por leucemia, né, que padecia de leucemia. Ok. Mas a questão é a seguinte, gente. Não é pela. É claro que esse assunto da beatificação, essa questão de cadáveres incorruptos, que é muito debatida pela ciência, esse tema é muito debatido pela ciência e pelos teólogos católicos, realmente ele tem uma importância. Vamos dizer, é um fenômeno, vamos dizer, milagroso, com certeza. Mas o que eu percebo aqui no Brasil é o seguinte, que muitas pessoas se reúnem em torno de um cadáver incorruptível, pelo que eu percebi, né, o entusiasmo dessas pessoas, né, católicos, de grande parte de católicos, é que observando, na medida em que eles conseguem observar isso como um milagre, eles parecem que se tornam, a crença em Deus, a crença neles em Deus, se torna mais firme. Parece assim que eles dependem de um fenômeno extraordinário para acreditar em Deus, entendeu? Por exemplo, você tem um cadáver que não se decompõe, então, olha, tá vendo a prova de que Deus existe, e o cara era cristão, entendeu? Parece que é isso, as pessoas estão procurando é, assim, provas sensíveis e concretas da existência de Deus. Parece que elas se escoram nisso. Eu estava conversando com pessoas da minha família agora há pouco e com um amigo meu, parece que é uma carência. Será que nós católicos, precisamos de cadáveres que não apodrecem para acreditarmos em Deus? Será que é tão necessário isso? O concreto, né, não é aquilo que Jesus Cristo mesmo fala nos evangelhos, escrevia a lei nos seus corações, é de dentro para fora, né? Aqui no Brasil você tem um caso de uma pessoa que, no meu entender, também poderia entrar no hall aí, numa fila de pessoas que poderiam ser canonizadas. Você tem o padre Luiz Carlos Lopes da Cruz, que é um cara que já fez, cara, sacrifícios assim, quase impensáveis para tentar demover muitas mulheres de abortar os seus filhos. Quer dizer, um homem que que encabeça o movimento pró-vida no Brasil é um cara que só está tomando na cabeça, agora está tomando um processo de 400, no valor de 400 mil reais. Um homem
que não vive de dinheiro, um homem que vive da boa vontade das pessoas para poder, pelo menos materialmente, seguir na sua missão de padre. É um cara que está cumprindo a sua missão de padre, stricto sensu, né, que está procurando salvar vidas, está se sacrificando literalmente para isso. Então agora, está tomando processo por ter conseguido legalmente impedir um aborto. E você tem uma quantia, foi estipulada uma quantia absurda em cima dele, por um bando de vagabundos, pessoas que não estão interessadas no bem de ninguém, estão exigindo isso de um padre. Um padre que não tem um puto no bolso. E eu não vejo os brasileiros, grande parte dos brasileiros pelo menos, preocupados com isso. Estão lá reunidos para contemplar um cadáver. Um cadáver que nem pode ser. Tudo isso pode ser uma maquiagem, porque o próprio site ali do site do Correio Brasiliense, né, citou a nota oficial do Vaticano, que sim, o cadáver está maquiado, ele foi recomposto. Portanto, tudo isso pode ser, sim, apenas uma encenação, né? E ao meu entender, gente, eu vou falar a verdade, eu sou católico, mas vou falar a verdade, isso parece um show de horrores, você ficar olhando cadáver, né? Cadáver que não apodrece, meu. Você tem do lado, aqui no Brasil, nós temos uma pessoa que está, assim, botando a cabeça, literalmente a cabeça, né, a prêmio, para poder salvar vidas, para poder salvar pessoas que estão nascendo, pessoas que vão nascer, pessoas que vão chegar nesse mundo, que vão sair do útero. Mas grande parte ali estão interessadas em fortalecer a sua fé que parece ser, no meu entender, uma fé bastante precária, né? E que precisam ficar olhando cadáveres incorruptos para ter certeza que Deus está operando um milagre, sendo que Deus está operando milagres o tempo todo. Nós é que não percebemos, né? Deus está movendo corações, né? Assim, como do padre Luiz Carlos Lopes da Cruz, né? Uma pessoa assim, né, de uma bondade sem limites, né, e que está se ferrando. Você vê, ó, pega aí. Eu estava observando que até o padre Paulo Ricardo parece que vai produzir, não sei se ele já produziu um vídeo aí só sobre esse jovem aí, do cadáver incorrupto, né? E você percebe a diferença entre o padre Paulo Ricardo e o padre Luiz Carlos da Cruz. O padre Paulo Ricardo, gente, é claro que ele está fazendo seu papel, claro que ele tem uma importância, é um homem também que sabe ensinar, que sabe falar sobre o catolicismo, que sabe produzir homilias importantes. Só que a questão é a seguinte, o padre Paulo Ricardo está num conforto, gente. Você pega o canal dele e você vê que o homem está bem melhor vestido do que eu, está num conforto maior que o meu, né? Eu que sou um bosta aqui, um Zé Ninguém, um Hellis, né? E ele está lá querendo comentar sobre isso, sobre o cadáver incorrupto. Agora, se você pegar o padre Luiz Carlos Lopes da Cruz, você vê que é um homem que não está cagando para sua aparência, está cagando os vídeos dele são bem mal produzidos. Ele está lá com o seu óculos torto, o cara magro, né, mal vestido. Por quê? Porque o foco dele é na ação, o foco dele, a preocupação dele é sim com salvar vidas, né? Que, no meu entender, essa é a preocupação fundamental de um padre, né? É se sacrificar por salvar vidas. Então ele está lá, então pouco importa o ambiente em torno dele, geralmente é tudo assim precário em torno dele, a própria aparência dele é precária, mas ele está fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel de padre, a sua missão de padre, ao passo que o padre Paulo Ricardo está lá, né? Você percebe que o padre Paulo Ricardo, inclusive, é um homem vaidoso, quiçá até faça uma academia, né? Então não dá, gente, um padre não pode viver no conforto, e as pessoas, o católico, sobretudo, não podem estar se apegando a fenômenos extraordinários para fortalecer sua fé em Deus. As pessoas, os ensinamentos nos evangelhos, eles são assim, eles já são concretos por si. A própria oração, Pai Nosso, já é uma coisa mais do que concreta, né? Sabe o que me parece?
toda essa situação me parece muito com a própria situação que está em Mateus, quando Jesus diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Né? Me parece isso. Porque é claro que isso aí, no meu entender, é uma questão acessória. O que é mais urgente, o que é mais premente, seria ajudar o padre Luiz Carlos Lado da Cruz, dar um apoio para ele, divulgar. Eu estou tentando divulgar, pegando a matéria sobre ele e espalhando para todo mundo, todas as pessoas que eu conheço. Né? E eu acho que não é acho que não devemos arrecadar dinheiro para que ele pague esse processo. Eu acho que ele não deve pagar por isso. Não deve dar 400 mil reais na mão de vagabundo, não. Porque é um bando de vagabundos que estão processando ele. Tem que protestar contra isso. Não, não vamos pagar. Isso é injusto. Isso é uma coisa inconcebível, um troço injustificável. Que um homem que esteja salvando vidas seja processado. E, inclusive, processado a partir de um valor absurdo desse. Mas as pessoas estão lá. Olha só, Deus existe porque tem um cadáver que não apodrece ali. Não houve recentemente o caso do tal padre Robson, que foi absolvido, e o caso ainda é obscuro. Né? Parece que o cara está metido em um monte de desvio de dinheiro. As pessoas estão preocupadas com isso. Olha só, um padre foi absolvido. Viu como a Igreja Católica é pura? Como ela tem razão? Pô, gente, a Igreja aqui no mundo, no planeta Terra, ela é falha, porra. No Vaticano, né, um dos maiores historiadores da Igreja Católica, que é o Ricardo de La Serva, conta todos os podres que estão dentro do Vaticano, meu. É claro que a coisa tem os seus limites, é claro que o que você tem que priorizar é a ação concreta cristã. Né? Vamos pensar aqui nas três virtudes teologais: fé, caridade e bondade. Meu. É isso, é nisso que nós temos que pautar a nossa ação, pelo menos tentar isso. Né? Depois que esses assuntos mais urgentes estiverem resolvidos, que nós possamos, né, fazer justiça, ajudar o padre Luiz Carlos Vaz da Cruz ter um pouco de justiça na vida dele, aí podemos lá, né, contemplar o cadáver do menino. Né? Aí você pode, mas para mim é uma questão acessória, gente. Né? Mas parece que a fé, como disse o meu amigo, a fé de algumas pessoas, ela é tão frágil, ela é tão precária, ela é tão, sabe, é uma coisa construída na areia. Então ela precisa de uma coisa sólida, assim, o que eles acham. Né? Um cadáver incorrupto é a prova da existência de Deus. E se você pegar assim, eu estava até relendo aqui algumas páginas do René Guénon, quando ele fala que o restabelecimento da intelectualidade, como o professor Olavo também fala, restabelecimento da intelectualidade aqui no Brasil, no mundo, no Ocidente, ela é necessária. Porque você vê que a própria igreja acaba cedendo para o procedimento da ciência. A ciência é importante, obviamente. Inclusive, não adianta vir esse bando de ateu de internet babaca, porque, cara, todas as ciências derivam das religiões. Não adianta. Porque é a religião as religiões, as grandes tradições religiosas, elas que estabelecem, né, todo o arcabouço cultural, imaginativo, o linguístico, os métodos de investigação, tudo isso já está contido nas religiões, é dali que vem. Só que a ciência no século XX, como muito bem dizem esses grandes estudiosos, ela é muito contingente, né? Ela é uma ciência muito do empirismo. E me parece realmente que a Igreja Católica está cedendo a isso. Olha, o Vaticano vai submeter o cadáver do rapazinho a testes. Né? E se esses testes forem corretos, sim, o cadáver é incorruptível. Então isso agora reforça o discurso de que Deus, a prova de que Deus realmente é concreto. Parece isso, né? Então, quer dizer, é a igreja cedendo à precariedade e à contingência dos métodos científicos. Né? Ou seja, a igreja se ajoelhando, se curvando para métodos científicos que não têm 1/1000 da idade da igreja, que são coisas extremamente recentes, são uma casquinha, né, como diz o professor Lavo, uma casquinha produzida em cima de todo esse arcabouço cultural
em grande parte legado pela própria igreja. Né? Eu conheço muitas pessoas, né, infelizmente pessoas da minha família, né, que vão comungar, rezam todo dia, né, participam, não deixam de ir à igreja todos os fins de semana, mas estão sempre depressivas, né? Depende do remédio, precisa do antidepressivo, precisa ir no psicólogo. Até que um dia, numa discussão que eu tive com uma dessas pessoas, eu disse: olha, o teu sacerdote é o psicólogo, a tua hóstia é a pílula antidepressiva, não é a igreja, né? Porque se você, por mais problemas que você tenha, se você realmente tem uma fé concreta em Deus, se a tua fé realmente ela está embasada naquilo que você aprende na igreja, você pode até dispensar esses recursos medicinais. Porque o estado de espírito contribui muito para a nossa saúde. Né? Pessoas que... Você pega o próprio Padre Luiz Carlos Lado da Cruz, que é um homem que você vê que tem um estado físico bastante precário, um homem magro, um homem velho, um homem que está sobrecarregado, que está estressado, que está desgastado, mas está lá. Um homem que, pela lógica, já deveria ter morrido de estresse, de doença, de tudo. Mas está lá firme e forte, falando, e muito bem humorado, sem xingar, né? Sem apontar o dedo para ninguém. Né? Mas está cheio, os católicozinhos, né? Estão nas suas casas, né, fazendo a sua pose, fazendo o seu teatrinho, né, fazendo a pose de pessoas, de paroquianos dedicados, mas lá nos bastidores estão lá tomando a sua pílulazinha para acabar com a dor de cabeça, sua pílulazinha para acabar com a depressão, estão lá cochichando com o psicólogo porque falar com o padre não adianta, né? Então eu torno a repetir um trecho, o trecho de Mateus: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Era isso.